São mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros, agora com uma aposta cada vez maior nos pagamentos invisíveis. Estamos na CIBS, onde a CEO Madalena Cascais Tomé desvenda a fórmula de sucesso para a segurança aliada aos negócios digitais. De que forma é que a CIBS e as suas soluções cashless têm ajudado as empresas a transformar-se? Acreditamos que é por via dessa eletronização e dessa digitalização que quer as empresas, quer também os utilizadores conseguem ter mais tempo para aquilo que é mais importante, para se focarem nas suas atividades, nos seus processos produtivos. Sobretudo para o tecido empresarial português, para as PMEs, o e-commerce é de facto uma enorme oportunidade, porque de passar por um mercado como o português, que é relativamente mais contido, para um mercado que tem a escala global. As compras eletrónicas estão a crescer acima da economia, do valor da economia, tem crescido de cerca de 10% ao ano. As compras no comércio digital têm crescido de cerca de 40% ao ano e, portanto, vê-se bem esta dinâmica e esta evolução que tem acontecido para o digital. Tiveram o caso da Web Summit, em que vocês transformaram todo um evento num evento cashless. Que outros exemplos pode dar nesta matéria? Ter toda esta lógica cashless tem sido muito importante e nós temos tido essa experiência e temos trabalhado com diversas organizações, desde festivais de música até feiras mais regionais e locais, no sentido exatamente de garantir que durante o evento as pessoas não têm que manusear cash, têm sim que usufruir da experiência. E começamos também a trabalhar naquilo que eu acredito que é o futuro dos pagamentos, que são os pagamentos invisíveis. Todas as experiências que existem também lá fora, nós estamos já também a pilotar com algumas entidades em Portugal, no sentido de garantir que mesmo em retalhistas, grandes superfícies, pontos de venda, é cada vez mais possível fazer a compra sem ter que fazer o pagamento. E, portanto, cada vez mais o futuro será, de facto, a invisibilidade do pagamento, porque as pessoas querem comprar, não querem pagar. Cada vez mais também é importante a questão da segurança neste tipo de pagamentos. É aí que surge o Paywatch? De facto, todo o paradigma de pagamentos está passado de uma lógica de autorização para uma lógica de autenticação. Eu não autorizo a transação, eu mostro que sou e isso permite-me fazer um conjunto de operações e um conjunto de pagamentos. Todas as soluções tecnológicas caminham cada vez mais para uma autenticação que nós chamamos forte, muito assente em biometria, muito assente em conceitos de tokenização, para que se atue não só no início do pagamento, com a tal autenticação, mas depois durante todo o processo. Quantas empresas é que já beneficiam dos Instant Payments? Neste momento os Instant Payments são, e isso é algo que vale a pena destacar no mercado português, nós temos uma percentagem de cobertura de Instant Payments quase próxima dos 100% das contas empresariais. É algo que não aconteceu e que é bastante único no contexto europeu. O ano passado lançaram o portal Analytics. Que dados é que pode destacar, é que acha que são importantes para as empresas retirar? Desde logo é uma ferramenta útil em diversas dimensões. Também a nossa visão ao lançar o CIBS Analytics é pôr no mercado e disponível, quer para as empresas, quer PMEs, empresas de várias dimensões, quer também para a academia, um conjunto de dados que são importantes para caracterizar a nossa economia. Os temas de tecnologia são obviamente muito importantes e hoje em dia a tecnologia está disponível de uma forma muito acessível, muito fácil, e depois toda esta capacidade de adaptação e de facto quer por um lado garantir a eficiência, esse é o fundamental para a competição e para a competitividade da empresa, mas também sobretudo no fundo apostar naquilo que são os seus fatores de diferenciação, que são cada vez mais importantes. Quantas transações processou a CIBS em 2019 e qual é a perspectiva para 2020? Aqui temos mais 1 milhão de transações por dia, o que significa um crescimento de cerca de 10%. Aqui também é muito importante a nossa presença nos mercados internacionais e aqui também destacaria a presença na Polónia, em que de facto aí sim estamos com um crescimento ainda mais acelerado, porque há toda uma lógica de incentivos públicos à digitalização, nomeadamente através da constituição daquilo que é o fundo cashless, e aí os nossos crescimentos estão a ser acelerados, estão na ordem dos 40%. Qual é então a estratégia de internacionalização na Polónia e noutros mercados? A nossa aposta é de facto crescer nos mercados onde estamos presentes e sedimentar essa posição aí e obviamente com esse entorno também continuar a crescer naquilo que é o contexto europeu. A CIBS é um dos top players europeus de pagamentos e queremos, por via também deste
crescimento, manter-nos nessa posição de liderança no contexto europeu. Nos mercados em vias de desenvolvimento em que estamos presentes, nomeadamente nos mercados africanos, continuamos a fazer uma aposta também muito grande no desenvolvimento dessas economias. Quantos utilizadores tem neste momento o MBWay e qual o valor transacionado até hoje? O MBWay, uma das coisas que tem facilitado são os pequenos pagamentos. Cerca de 60%, por exemplo, das transferências são transferências abaixo dos 20 euros, o que tipicamente eram transferências que se calhar entre pessoas eram feitas em dinheiro, e isso sim é de facto um indicador muito positivo, mais uma vez, desta alteração de comportamentos para uma lógica muito mais digital. E dentro destes 5 milhões eu destacaria as compras. Já temos cerca de 1 milhão por mês de compras físicas com o MBWay, o que significa que de facto há uma alteração de hábito. Há pessoas que já não utilizam a carteira no seu dia-a-dia, que apenas com o seu telemóvel conseguem fazer a maior parte da sua utilização, incluindo nas compras físicas, não é? Este ano já, por exemplo, tivemos a inclusão dos números internacionais no MBWay, o que já é um passo nesse sentido, aumentando também aqui a nossa base de utilizadores e possibilitando que cada vez mais os estrangeiros que estão em Portugal ou os portugueses que estão no estrangeiro, mas que com um número internacional, possam também utilizar o serviço. A Cibus venceu vários prémios o ano passado por causa da transformação digital. Como é que se chega até aqui? Desde logo é obviamente um enorme orgulho, sobretudo em nome desta equipa. De facto, nós recebemos cerca de 11 prémios de 7 entidades diferentes e, portanto, desde júris constituídos por personalidades até eleições dos utilizadores, que obviamente têm um orgulho e um ânimo acrescido. Acho que tem sido um enorme trabalho em equipa. Nós tínhamos produtos como o MBNet que foram lançados para o online há 18 anos e sobre isso também continuar a inovar, muitas vezes não só no lançamento de novos produtos, mas no fundo reconfigurando produtos que já tínhamos, sempre com uma enorme consciência de fazer muito bem o nosso core. Desde que foi decretado o confinamento, o que é que mudou na Cibus? Todos nós estamos a viver uma época um momento sem precedentes. A forma como nós trabalhamos, a forma como convivemos, a forma até como no fundo nos entretemos, está a mudar completamente. Portanto, ativámos um plano de contingência e neste momento estamos maioritariamente em teletrabalho, sendo que obviamente aquilo que são as equipas críticas estão ainda no local. Isso, no fundo, se alguma coisa vem trazer à Cibus é acelerar aquilo que são os seus desafios de digitalização e também, no fundo, demonstrar aquilo que é a importância de uma empresa tecnológica portuguesa. Temos cerca de 700 trabalhadores em teletrabalho, temos cerca de 300 que estão em on-premises, mas obviamente também aqui a trabalhar de uma forma diferente. Portanto, todas as equipas que têm trabalho e que estão de forma incansável a assegurar aquilo que é estas infraestruturas críticas e que precisam de o fazer no local, estão a trabalhar numa lógica de espelho e em turnos não simultâneos. De que forma é que a pandemia está a impactar o negócio da Cibus? Quando foi declarado o estado de emergência, de facto, houve aqui uma alteração bastante dramática e um impacto significativo naquilo também que são as transações, que é a principal atividade da Cibus. A frequência com que os portugueses compraram cresceu em 50%. E isso obviamente que também se traduz na nossa atividade. Após termos passado para o estado de calamidade, tem-se verificado já uma recuperação daquilo que foi esta atividade, ainda que obviamente ainda estamos com uma quebra de cerca de 30%. Há uma aceleração significativa daquilo que é a digitalização, como referi, e, portanto uma adoção crescente dos meios de pagamento eletrónicos. E nesse contexto também é com bastante orgulho que contribuímos com o MBWay. O MBWay neste momento tem já mais de 2,4 milhões de utilizadores e cerca de 7 milhões de transações por mês e tem crescido significativamente no contexto desta pandemia. Houve uma concentração grande de consumo dos portugueses naquilo que são os setores mais essenciais, portanto, aquilo que é o retalho alimentar, os supermercados, os hipermercados, as mercearias, as farmácias e as parafarmácias, que passaram a ter chegaram a ter um peso de cerca de 2 em cada 3 compras dos portugueses. Começa-se já a ver alguma dispersão e, portanto, a retoma de alguns outros setores, mas sobretudo o que se assistiu foi também aqui do lado das empresas uma transformação grande para os métodos e os modelos não presenciais. Os novos desafios que trouxeram estão, do outro lado, a ser um estímulo
para desenvolver todas as áreas de digitalização, que são também agora a nossa grande aposta de inovação, e também outras áreas em que queremos contribuir do ponto de vista até de solidariedade e de impacto para a sociedade. Posso referir que, por exemplo, a nossa fábrica de cartões neste momento está a produzir viseiras. A grande incógnita será o novo futuro da Cibes, mas como é que será a retoma da nossa economia. Independentemente deste contexto, acho que há algo que é muito promissor na nossa atividade. De facto, estamos nesta crescente digitalização e esta transformação a que assistimos é uma transformação sem precedentes, mas que é uma transformação que tendo sido acelerada por um evento conjuntural, terá com certeza um impacto estrutural e, portanto, nós acreditamos e vamos continuar a contribuir de forma bastante ativa para a digitalização dos portugueses e também nos outros mercados onde estamos presentes.